estreando o Escritor Pod na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, aqui na Arena Esquilo. Estou aqui com os escritores, com o Davi Lago, que já é autor que eu divulgo, ó, quase, não vou dizer desde criancinha, porque eu comecei no Mercado Livre, eu já não era criancinha, infelizmente. O André eu não sei. O André, porque eu conheço o André acho que há 20 anos já. Acho que sim. É. E eu tenho 18. E tu tem 18, é. E com o Marcelo Galupo. E, assim, é um prazer enorme estrear o podcast, o Escritor Pod, com vocês, dois escritores que eu admiro bastante. O Davi, eu brinco que ele tem livro por tudo que é editora, né, André? O Davi é um escritor para inspirar todos os escritores e escritoras aqui do Escritor Pod, o professor Galupo também. E para a gente começar essa mesa também, eu estou aqui com o André, que é editor, né, diretor, né, agora, né, André? Diretor do grupo editorial Citadel. E para começar, eu vou deixar então o Davi e depois o Marcelo também se apresentar para que vocês conheçam um pouco eles antes da gente iniciar o podcast especial, que nós vamos falar de 2 livros. O primeiro, best-seller, Um Dia Sem Reclamar, e o segundo, é claro que logo vai se tornar também um best-seller, lançamento aqui na Bienal, Um Dia Sem Odiar. Será que a gente consegue? Explica aí, Davi, quem é você para os ouvintes aqui do nosso podcast, e depois a gente vai entrar aqui no tema da mesa. Obrigado, Lilian, pelo convite. Te admiro muito também, de tanto tempo. E que legal esse projeto novo. Vida longa ao Escritor Pod. É uma honra estar aqui com o meu eterno orientador, mestre, professor Marcelo Galupo. Foi meu orientador na monografia de conclusão de curso, que foi sobre Direito e Literatura, né? Uau! Direito e Moral em C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia. Olha aí, já vem lá de trás, né? Nossa, muito bom. O professor Galupo sempre foi uma inspiração para mim na academia, meu mentor acadêmico, no mestrado também, em Teoria do Direito. E o André, meu irmão, meu amigo, que tem aberto portas. Eu estou muito feliz de estar conversando com vocês aqui, aprendo muito com vocês, e que bom a gente poder conversar um pouquinho aqui. Bom, eu sou Davi, sou paulistano, São Paulino, formei em Direito, estou agora concluindo, né, o doutorado em Filosofia do Direito, então tem essa parte da carreira acadêmica também, dedicando aos estudos. Eu dirijo um grupo de pesquisa na PUC São Paulo, no Labo, sobre ética da tecnologia. E a verve da escrita é algo que desenvolvemos também desde muito novo, né? Tanto em atividades da igreja, da universidade, de diversas comunidades que nós integramos, blogs. Quando começaram os blogs, eu tinha um blog chama Checkmate Gelado, né, o blog. Eu fazia jornalzinho em casa para vender para o meu próprio pai à noite. Dá um bom tema de podcast esse, né? Checkmate Gelado. Checkmate Gelado é o meu blog spot. Então, sempre gostei muito de escrever, e especialmente de 10 anos para cá, com a publicação do Formigas, com Um Dia Sem Reclamar, a gente tem entrado mesmo assim nessa fase nova assim, de escrita também, de desenvolvimento pessoal, para alcançar pessoas, tocar todo tipo de gente. Então, um pouquinho aí da trajetória, e desde já agradecendo essa oportunidade, Lili. Davi, deixa eu te perguntar, quantos livros você já tem publicado? Ele já chegou em 50, ultrapassou, porque tem livros em coautoria, e tem livros didáticos, muitos livros de espiritualidade, né? E agora, pelas editoras mesmo, eu tenho que contar, eu realmente não sei, porque tem muita coautoria, livros também acadêmicos que a gente lança. Esse ano acho que é o 4º livro. Então, foi o do Martin Luther King pela editora angolana Quitanda, o Pega Leve pela Mundo Cristão, o Além da Ansiedade pela Vida. Vai ser a versão espanhol dele agora. Então, eu vou contar, da próxima vez eu te trago esse número para não falar besteira. Vão no Google, entram na Amazon, coloquem lá Davi Lago e olhem toda a bibliografia desse autor. E aí, Marcelo? Bom, Lilian, acho que o Davi já me apresentou uma parte. Eu fui orientador do Davi na universidade, na graduação e no mestrado. A gente tem muita afinidade em muitas ideias. Me apresentar, é difícil para a gente se apresentar, né? Mas eu sou um mineiro que nasceu em São Paulo, mas sou mineiro, me criei em Minas Gerais. Estudei em Minas Gerais e fiz carreira lá. Sou professor universitário, sou professor da UFMG e da PUC Minas. Como o Davi falou,
Fui presidente da Associação Brasileira de Filosofia do Direito, sou vice-presidente da Associação Internacional de Filosofia do Direito. Vice-presidente da Associação Internacional. Uau! É uma associação antiga que reúne especialistas da área em todo o mundo. E esse ano houve um congresso em Seul. O Brasil tem uma parcela muito grande hoje, uma entrada muito grande. Temos a nossa representatividade por meio de você lá. Muito grande. Que legal, que legal. Não sou só eu. Acho que a comunidade brasileira é muito presente nesse congresso. Lá. Nossa, que legal. Acho que a gente trabalhou muito para isso e o Brasil representa muito hoje a filosofia do direito no mundo. E seus livros, tem agora, um lançamento pela Citadel também, né? Isso. Além do Um Dia Sem Odiar, Um Dia Sem Reclamar. Os 7 Pecados Capitais e a Busca da Felicidade. Né? O André está aqui um pouco por trás desse projeto, que também muito nessa pegada do Davi, eu sou muito preocupado em que a filosofia chegue na ponta. A filosofia não pode ser apenas uma coisa para especialistas. Ela tem que ser algo cotidiano, para o dia a dia. Uma filosofia séria, mas que seja acessível a todo mundo, que possa ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas. Seria colocar a filosofia em prática? Acho que mais do que isso. Acho que todo mundo é meio filósofo. A filosofia tem a ver com fazer perguntas. Nós todos perguntamos o pensamento tempo crítico, todo. que legal. Não só pensamento crítico, também o sentido da vida. Essa é uma questão muito importante para todos nós. Da existência, o que a gente está fazendo aqui. Né? Perfeito. E a filosofia ajuda, de uma maneira muito crítica, a responder essa pergunta. E eu tenho uma preocupação também muito grande com isso. Na verdade, eu descobri que a minha vida inteira eu fui um autor ligado ao desenvolvimento. Eu sempre escrevi livros, mesmo livros técnicos, livros muito específicos, que eram livros de autoajuda. Então, por exemplo, eu tenho um livro que é um manual de pesquisa, é um manual de autoajuda para aluno. Ano passado eu publiquei um livro sobre didática, é um manual de autoajuda para professores. Eu tenho um livro muito técnico sobre impeachment, é um manual de autoajuda para deputado que quer fazer impeachment de governador, de presidente. Então eu descobri que, na verdade, eu sempre tive muito preocupado com isso, que a filosofia saísse dos muros da universidade e alcançasse as pessoas para ajudarem elas a... Você tinha uma parte no seu site antigo que chamava Nem Só de Filosofia do Direito Viverá o Homem, que tinha arte, tinha outras coisas que tocavam na vida. E isso é muito característico do meu trabalho. Meu trabalho é muito interdisciplinar. Isso que eu ia falar como professor, né, de trazer para a gente vamos dizer assim, esse resumo, essa síntese, mas também que a gente consiga evoluir a partir dos seus conhecimentos também, né? E é isso que o Davi está falando. Eu tenho uma abordagem sempre muito acessível, transdisciplinar. Ótimo. O Galup ia falar de filosofia na faculdade de Direito, apagava todas as luzes, fechava as janelas, as venezianas, passava Matrix pra gente, né? E aí começava a aula de filosofia. Que legal, que legal. Eu achei muito bacana essa relação de vocês, professor, orientador, né? Eu nem imaginava. E aí já é gostoso esse bate-papo aqui informal no podcast, porque a gente fica conhecendo. E é uma ideia bacana para os autores, acho que o André também pode falar isso. A gente sempre incentiva a coautoria. Eu falo para muitos autores, para muitas autoras que às vezes, como é bacana, como une força, não só no caso do que o incentivo, que é a divulgação, que é o marketing, mas da parte do conteúdo, né? Duas mentes ali pensante, né? Como é que vai ser o título? Como é que vai? Será que a gente traz esse autor? Será que a gente não traz esse ponto? Será que isso a gente, né? Então eu queria que você falasse, André, como é que foi trazer esses dois projetos de duas mentes tão pensantes, né? A gente sabe que o Davi é super acelerado, né? O Marcelo Galup, um professor com tanto conteúdo. Como é que é fazer uma síntese e um livro assim que é gostoso de ler, que é fácil de ler, que você consegue trazer isso para o seu dia a dia? Então, eu queria que você falasse como é que foi esse projeto, Um Dia Sem Reclamar. Ficou entre os mais vendidos do Brasil na Amazon, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, para incentivar os autores no Escritor Pod. Eu vou começar contando uma história do Davi. Para vocês terem uma ideia de como é um desafio fazer esse tipo de projeto, o Davi, acho que na segunda vez que a gente se encontrou, ele foi num café ali na Rua Augusta, e ele chegou com 2 folhas de papel sulfite
com as 46 ideias de livro. Imagino. Ele falou, André, eu vou lançar pelo menos 7 ou 8 desses esse ano. Escolhe aí o qual você acha que funciona para você. Esse é o Davi. E aí, assim, claro que isso foi só para descontrair, mas uma coisa muito impressionante, uma coisa que me impressionou muito nos dois desde o começo, foi que eles são um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E olha que eu conheço bastante gente. E eles têm essa capacidade, mesmo com esse poder intelectual, de atingir grandes massas do conteúdo deles. Eles conseguem traduzir o que eles sabem num livro de 180 páginas, para qualquer tipo de pessoa, né? E esse é o desafio do editor a vida inteira. O editor é o cara que não é especialista em nenhum assunto, a gente é um generalista. O nosso negócio é fazer livro, então a gente acaba sabendo um pouquinho de tudo, mas eu não vou tão fundo em tudo, por isso que eu preciso tanto deles. E normalmente esse trabalho de traduzir o conhecimento profundo de um autor para que ele seja aplicável a qualquer pessoa é do editor. E com eles eu tive muito menos esse trabalho, porque eles já têm muito essa capacidade. Eu acho que o trabalho, tanto como o Davi falou, né, na igreja, na faculdade, na universidade, com os alunos, isso ajuda muito eles a fazer esse tipo de tradução. Mas isso acho que é a grande chave, se você tiver que me dizer assim, André, por que você acha que esse livro vendeu tanto? Eu acho que é isso. A capacidade de um tema tão profundo e tão interessante, eles conseguiram traduzir, claro que depois, né, a gente acabou mexendo um pouco, mas enfim, o mérito é todo deles, traduzir isso para um maior número de pessoas possível. Se isso vira um livro acadêmico, por exemplo, ao invés de vender 200 mil, a gente venderia 2 mil, 200, 150. Quantos exemplares de um dia sem... A gente já está em 240 mil, acho, 230 mil. Também vou fazer igual o Davi. Na próxima vez eu olho os números e te falo. Tá, mas a gente já ultrapassou. Online, mas vou chamar vocês. O André está devendo uma placa pra gente. Eu sabia que agora não vou colocar eu esse sabia que eles iam você me jogar sabe, na cara. Porque a gente merece uma placa. E você sabe que eu ia... Não, tá no ar esse negócio da placa, porque eu ia pedir mesmo para falar para o Marcial lá na Citadel para a gente fazer uma placa para os autores que... Tem que fazer. Né, porque é muito legal. E aí, como o meu também ficou entre os mais vendidos, eu falei, bom, a gente coloca o logo da Citadel, aí eu peço o editor. Aí só manda o boleto pra gente pagar. Mas vamos fazer, André, é legal, hein? Vamos. Fechado ao Eu já prometi há 200 anos para eles. Mas em minha defesa, eu fiz um livro de 4 metros de altura para eles e ficou lindo, ficou lindo, tá aqui no stand da Bienal. Mas eu ainda devo a placa. Não, vamos fazer essas placas, vai ficar bem legal. É bom que eu tô no marketing, pode deixar que eu vou fazer andar. A placa é importante porque nem a gente mesmo, né, Davi, às vezes acredita em como que esse livro alcançou pessoas. Porque legal, hein? 200 mil livros não é 200 mil livros, são 200 mil leitores. E mais, né? Porque as pessoas compartilham os livros. Muitos emprestaram. Tem outro fator aí que eu acho que é importante, que é capa e título, né? A história desse título também é interessante. Ele chamava, inicialmente, eu tenho os arquivos lá até hoje, eu deixei guardado. Porque Fique um dia sem reclamar. Eu sei que esse livro vai vender 1 milhão de exemplares, então quando vender 1 milhão eu vou cobrar, eu vou vender caro esses originais. Mas ele era primeiro Poder da Gratidão, depois Fique um Dia Sem Reclamar. Eu vou pegar mais alguns autógrafos deles também. Isso, é bom, deixa guardado ali. E primeiro era Poder da Gratidão, primeiro original que o Davi me mandou, aí depois foi o Fique um Dia Sem Reclamar, e aí, numa reunião que a gente estava conversando sobre a possibilidade de mandar esse livro para influenciadores, enfim, aí já estava falando sobre marketing. A gente pensou em fazer a campanha que rolou, né? A Lilian, que fez para nós, inclusive. Na parte de trás do livro, né? O site. Isso, tem o site, ele existe até hoje. Então, a gente fez o hashtag Um Dia Sem Reclamar. Ele era, na verdade, a campanha de marketing do livro, Um Dia Sem Reclamar, o hashtag. E aí, depois, ele virou o título. Na verdade, era o nome da campanha de marketing do livro. E aí, como isso aqui mostra como é importante, como o marketing começa no próprio livro. A gente sempre fala isso, né, Li? Então, assim, não adianta nada a gente pensar no marketing depois que o livro já está publicado, ou, enfim, isso aí mostra, isso aqui é um exemplo claro que eu tenho. É claro que não é só isso que faz a venda, né? É uma junção de fatores. Né? As pessoas que recomendam depois, né? E eu sempre falo do fator X, né? O fator X é aquele que a gente não explica, porque eu posso fazer a mesma coisa 10 vezes igualzinho desse aqui e eu te garanto que eu não vou acertar as 10. Então tem algum fator X aqui que a gente não explica. Sim, aí pode ser o momento certo, pode ser o tipo de pessoa que atingiu e como essa pessoa desenvolveu.
Porque se fosse uma receita pronta, é isso, né? Eu acertei uma vez, eu ia repetir 10 vezes e acertar 10 vezes, e não acontece. Eu fiz a mesma coisa outras 8, 9, 20... A minha carreira devo ter feito umas 400 vezes isso aqui, e não acertei todas, né? Então, com certeza esses fatores propiciam, mas tem um fator X aí que é o que a gente não explica, e essa é a parte mais legal. Eu entendo também que esse livro ele é fruto de muita amizade, né? Não só eu com o professor Galupo, mas com o André, com o Marcial. Ele foi feito com muito carinho e ele foi feito despretensiosamente no bom sentido. É verdade. A ideia original era ser um livreto de gôndola. A ideia original não era nem ser o formato maior. Livro de bolso, caixa, né? Era para ser um livro leve para a pessoa ler numa viagem de avião. Que a pessoa pudesse ler sobre gratidão, um tema para sair de pessoas que vivem reclamando. Então, teve essa mudança do formato do livro também. Quando o conteúdo... Nós escrevemos o livro literalmente a 4 mãos. Foram alguns encontros na casa né? do professor. Foi em janeiro, né? A gente estava... Eu moro em São Paulo, a gente estava de férias na fazenda da família do meu sogro, da família da Natália. E a gente estava lá, o Galo falou, anota umas ideias aí. Não, vamos encontrar. Aí encontrei com ele. Ele foi comigo na loja de caderno. Isso. Ele comprou um caderno para mim, verde. Ele comprou e me deu um caderno. Ele falou assim, a cor da esquerda. Esse é o livro. Ele falou assim, vai lá, me deu uma caneta. Vai lá e anota as suas ideias. Aí daqui uma semana a gente encontra, eu vou anotar minhas ideias. Aí eu fiz o dever, eu tenho esse caderno também, vou vender, eu tenho o manuscrito dele. Mas é um método, né, cara? Aí eu fiz à mão, fiquei uma semana deitado na rede e anotando insights sobre gratidão, frases que eu lembrava, histórias. Ele fez a mesma coisa. Aí nós encontramos na casa do professor Galupo. Por uma semana. Uma semana, a gente encontrou metodicamente e a gente escreveu... Escrevemos o livro. Literalmente, igual a gente está aqui, assim. Abriu, ele foi... Uma semana, assim, manhã e tarde, o dia inteiro, umas 12 horas por dia. Ele digitou e a gente foi fazendo, usando a biblioteca do professor também, né? Que facilita o trabalho, né? Facilita, né? Demais, né? E aí o livro foi... Então, assim, o livro ele foi sendo gerado, parido, com carinho, não foi uma coisa assim fria, chata. Quando a gente mandou pro André, o André que falou, isso aqui tem que ser um formato maior, e ele aumentou a letra. Isso. Né? A fonte, letra, o espaçamento. O espaçamento e a fonte, e a gente, é uma coisa que surgiu no projeto, não foi planejado, né? Não foi planejado. Pode falar? Não, tipo... E é interessante porque se você lê os comentários sobre isso, é claro que tem gente que fala, queria que tivesse mais linhas, mas a maioria dos leitores vê uma grande vantagem nisso. Livros têm se tornado muito difíceis de serem lidos numa sociedade em que tudo é muito distrativo. E o espaço é como se fosse também um tempo para as pessoas pensarem, né? É um livro que as pessoas vão lendo e vão pensando. Eu acho que elas digerem melhor com esse formato. Tem milhares de comentários, por exemplo, na Amazon. Milhares. E aí eu fico, às vezes, lendo. Vou ler 100 comentários hoje. No outro dia eu leio mais 100 comentários. Eu fico lendo para ver, né, a reação das pessoas, que é muito positiva. Saiu do nosso controle, né? E eles falam isso. Poxa, teve uma pessoa que falou assim, é um livro lível. Muito eu bom. achei muito engraçado. É um livro lível. Muito Quer dizer, legal. Não é legível, né? É um livro que você consegue ler até o final. Você sabe que um professor meu, o Bragion, que dá aula de copy, né, forma copywriters, ele fala que o difícil não é a gente escrever muito, né? É escrever pouco falando muito. Isso. E o livro de vocês é isso, né? Você tem muita coisa e você fica realmente pensando. Bom, entrando um pouquinho no tema do livro... Sabe, sobre isso, eu costumo falar para meus alunos costumam me perguntar quantas páginas tem que ter uma dissertação, uma tese. Eu falo assim, olha, se você for brilhante, 20. A minha teve 95, né? Você viu que eu não fui brilhante, né? Senão 2.000. É mais ou menos isso. O meu ia ter 5.000, então. É difícil, por isso que eu digo, é difícil, né? E é engraçado, isso é uma coisa legal, o Davi falou dessa história, eu lembrei. Na verdade, o formato do livro mudou por uma necessidade mercadológica também, porque o primeiro plano, como o Davi falou, era ser um livro de bolso, porque a gente estava muito bem colocado nas Saraivas com a nossa coleção de bolsos da Citadel. Aí eu falei pro Davi, vamos fazer
O Davi, professor, a gente já conhecia, eu conheci o professor pelo Davi. E aí eu falei para eles, vamos fazer um livro de bolso rápido, porque a gente tinha outro projeto, na verdade. Esse daqui passou na frente do outro, que eu já nem lembro mais qual era, mas se você lembrar aí, não lembro. Bom, gente, lista, pensa essa lista. Eu tenho lá em casa, viu? Eu tenho o papel lá em casa. Para os autores que ficam sem ideia, ó, vamos vender a lista do... E aí a gente tinha uma colocação maravilhosa na Saraiva, a gente estava com um espaço muito bom, estava vendendo bem os bolsos. Falei, Davi, vamos fazer esse livro de bolso, me escrevam rápido, por isso que eles também fizeram desse jeito, e a gente vai entupir as livrarias com esse livro no caixa para vender barato ele e tal. E aí vem pandemia, Saraivas fecham, recuperação judicial da Saraiva, enfim, tudo junto. Eu falei, cara, agora não faz mais sentido a gente fazer o bolso, porque não tem mais onde colocar. Vamos transformar ele em 1421. E é o mesmo conteúdo que ele estava, eu passei para o formato normal, e aí a gente teve essa possibilidade de fazer uma fonte maior, com mais espaço, porque o conteúdo do livro tinha que caber num bolso inicialmente. E assim, de um problema nasceu a solução, né? Você vê, as pessoas gostaram. Às vezes, eu sempre falo isso, né? Quem olha de fora acha que a gente... Não foi planejado, né? Que a gente poderia falar, não, eu gostaria de chegar aqui e falar, não, eu planejei isso aí, eu que fiz, por isso que vendeu. Mas não foi, gente. Foi por uma necessidade e, no fim, acabou virando um dos grandes méritos do livro. Mas eu acho que também tem uma grande sinergia com a editora. Ah, sabe? sim. É muito impressionante isso. A capa desse livro é de uma beleza e de uma simplicidade. Isso que eu ia falar, de uma simplicidade, né? É muito bonita a capa. A capa foi muito bom mesmo. É muito atrativa, é muito atrativa. E aí, o que está sendo lançado agora, Um Dia Sem Odiar, a ideia desse espelhamento ficou muito interessante, porque, como eu te disse, esses livros surgiram juntos, né? A gente, olha, vai escrever um, vai escrever outro, optamos pela gratidão, e aí essas coincidências que são inexplicáveis. Né? É o fator X. É o fator X. Veio a pandemia e o tema foi muito adequado para o momento, muito oportuno, né? E tanto que ele, no início, praticamente vendia só na Amazon, porque as livrarias estavam fechadas. Tudo fechado. A gente passou 9 meses vendendo esse livro só na Amazon. E a Amazon foi a grande vendedora desse livro. Para o mercado, ela representa mais ou menos 50% da venda. Isso, para mim, no geral, em todos os livros é também. Mas nesse livro, por muito tempo, ela foi quase 80%. A gente vendia muito desse livro online. E aí depois, quando as lojas foram abrindo, né, a leitura foi assumindo alguns pontos de venda que a Saraiva deixou. Enfim, o mercado foi se readequando, tanto com pós-pandemia e pós-fechamento da Saraiva, o livro foi ocupando esse espaço na livraria física também. Mas aí, o grande vendedor de livro do Brasil hoje, que é a Amazon, estava muito bem colocado, né? A gente passou, esses números eu sei aqui de cabeça, a gente passou quase 2 anos com esse livro no top 100 da Amazon, que é uma coisa assim... impressionante. Depois alcançou o primeiro lugar, né? A gente continua lá. E depois alcançou o primeiro lugar. Ah, sim, tem essa ainda. A gente ficou em primeiro lugar 1 semana e meia na Amazon, primeiro lugar geral de todos os livros do Brasil. A gente pegou a lista de mais vendidos mais de 50 semanas, então assim, é um fenômeno mesmo, foi muito legal. Nossa, muito... Na Publish. Na Publish News, Então, é muito legal estrear o podcast Escritor Pode para inspirar os escritores e as escritoras com um livro que realmente fez muito sucesso e partiu de uma boa ideia, né? Eu costumo falar para os meus alunos que todo livro tem que começar com uma boa ideia, a parte da big idea, da grande ideia. E falando nessa grande ideia de Um Dia Sem Reclamar, eu vou confessar para vocês que eu sou uma eterna reclamona, né? O pessoal sabe, o André... Eu não ia falar, mas já que você falou, né? É que assim, ó, o André sabe que eu sou uma pessoa, e talvez... Eu não sei se por trabalhar com marketing, com assessoria, a gente sempre tem que se reinventar. Então, eu já estou acostumada do cliente, né? O André é bonzinho, né? Mas assim, quando saiu na Veja, né? Quando era o máximo, né? Saiu na Veja, eles Lilia, e Isto É. Né? Saía na Folha e o Estadão. Né? O autor ia no Jô, tá aí na Ana Maria. Então, a minha escola do trabalho, assim, dos últimos 15 anos, foi de muita pressão. Então, os meus clientes não é que reclamavam, eles sempre queriam tirar o melhor de mim, então eu já né? E às vezes, assim, fiquei meio que nessa, assim, e quando veio o título do livro, quando veio a campanha, eu falei, poxa, não é que eu sou uma reclamona mesmo, mas é um reclamar, que eu queria que vocês explicassem, que não é um reclamar sobre o que as pessoas ao redor de mim não estão fazendo, é sobre o que eu estou deixando de fazer. E o que eu achei o mais legal do livro é esse contraponto com a gratidão.
porque ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito grata. Então vocês trazem isso para a gente, de a gente olhar com gratidão pelo aquilo que a gente já conquistou, pelo aquilo que a gente está vivendo, e como é que a gente faz para também não ficar olhando tudo para o lado, vamos dizer assim, para o lado, pro lado que não é o lado bom, vamos dizer assim, da força, né? Então expliquem para a gente isso, esse contraponto do reclamar com a gratidão, e como é que a gente faz para equilibrar isso, né? Davi. Nós temos um ponto de partida na vida, né? A gente está aqui. A gente não pede para nascer. Nenhum de nós pediu para nascer. Então é um dado, a gente está aqui. Então o que a gente vai fazer já que estamos aqui? Então quem vive reclamando e fica viciado em reclamar, parte do pressuposto que a vida me deve coisas. Então é um padrão de entender a vida. Já a gratidão é o contrário. Eu estou aqui pela graça. Eu já estou vivo. Então é um outro modo que eu não tenho que chegar num lugar para ser feliz. Não, eu já estou vivendo. Então, o padrão da gratidão e o padrão da reclamação são modos diferentes de ver a vida. A gratidão não é uma atitude, ele é um modo de viver. Ele é um padrão de entender a vida. E quando a gente fala de reclamar, a gente não está falando das reclamações legítimas, precisa de direito. A gente vive num mundo, Lília, não bastam portas, são necessárias trancas. A condição humana, o ser humano é capaz de cometer absurdos, violências. Então, vivemos num mundo que é importante reclamar, é importante o direito. Não é essa reclamação, aliás... Não é legal isso que você falou em relação do reclamar? Na verdade, é o reclamar por reclamar. É quando o reclamar se torna um padrão de pensamento, um enviesamento do modo de raciocinar, que a pessoa vai ficando insuportável e nem percebe. Ela reclama se está sol, ela reclama se está chuva, ela reclama... Já não é sobre o que está acontecendo, é sobre o ponto de partida da pessoa. Então, o livro provoca, de propósito, né, o exercício. Esse livro foi traduzido para o castelhano, nós lançamos também lá na Feira Internacional do Livro em Buenos Aires. Você tem que ver a reação dos argentinos, que eles acham muito engraçado, porque eles são diferentes, a cultura, a paixão política deles é muito... Nem vou falar, eu ia falar que eu fui apelidada na editora da primeira editora que eu trabalhei de Mafalda. Porque é bem humorado, né? No Brasil o pessoal fica mais pensativo. Lá eles levam para um humor, assim. Todo mundo, eles dão gargalhada quando lê o título do livro. Eles dão risada, assim, é mais engraçado lá. Mas a ideia era essa, era provocar esse pensamento, né? E aí na pesquisa para o livro, porque gratidão é um tema que todo mundo fala, né? A ideia é como que a gente vai falar isso sobre gratidão. A gente foi descobrindo um monte de coisa na literatura, no direito, na filosofia. Por exemplo, não tem nenhum sistema ético, nenhum lugar que a ingratidão é elogiada. Mesmo no crime organizado não tem ingratidão. Mesmo na máfia, a ingratidão... Ninguém gosta de ingratidão. Olha que interessante. A gente começa falando isso. Em nenhum país, em nenhuma civilização, nenhum tempo... É universalmente repudiada. Então a gente foi encontrando... E historicamente também, né? Sabe aquele lance de marketing, de RH, quando você fala assim, um defeito. Ninguém fala assim, eu sou ingrato. Ninguém apresenta... Qual é o seu defeito, André? Eu sou ingrato. Você demoliu sua entrevista. É verdade. Ninguém fala isso. Ninguém fala. Ela até pode ser, mas ela não vai falar, não né? Vai falar. Ninguém... É difícil reconhecer a própria ingratidão. Eu acho que o livro tem muito a ver com isso, que é um pouco o que o Davi está falando. Nós temos um padrão que é desconhecido para nós mesmos. Cada um de nós tem um padrão. E o padrão de quase todos nós, a ingratidão faz parte desse padrão. E quando a gente se torna consciente de que isso é o nosso padrão e que isso também é um problema, isso é um problema por várias razões, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. A gente começa, a transformação começa quando a gente reconhece o problema. Quando a gente reconhece a ingratidão em nós, é porque a gente já está começando a deixar de ser ingrato. Né? E você... só tem a ganhar, todos ganham quando você é grato, né? Gratidão
destrói você do ponto de vista da sua saúde, né? Emocional e física. Aí tem estudos que a gente trouxe para o livro, por exemplo, até o sistema imunológico, Lilian, é alterado. Sim, total. Pessoas com padrão de reclamação são mais propensas a doenças, a insônia. Então a gratidão, você ganha. Depressão, quando você entende estresse, né? que você é o primeiro beneficiado de não ficar, porque parece que é só as pessoas que vão ficar melhores se você parar de reclamar e de deixar de ser uma pessoa insuportável. Não, você se ficando desinsuportável, você é o primeiro a E tem ganhar. uma coisa que o Davi, uma vez a gente falou numa conversa nossa, e eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, quando você assume esse padrão que o Davi falou de ser ingrato, você nunca vai resolver esse mesmo problema, porque você sempre está colocando a culpa na outra pessoa, você está reclamando, está tirando a sua responsabilidade e passando para o outro. E aí nunca vai resolver, essa reclamação só aumenta. Quando você assume um padrão de gratidão, de agradecer por aquilo que você tem, você passa para o espaço do protagonista e resolve o problema, ao invés de dizer que é do outro. E não é uma questão mística de Não, o nada universo disso. dar de volta. Isso que eu ia falar. É que as pessoas que são gratas, elas são mais propensas a colaborar e as pessoas contam mais com elas. Sim. Sim. A colaboração delas. é mais fácil. Sim, Lembram acaba delas. sendo natural, né? Isso. E como é que foi a reação na campanha, né? Essa campanha de Um Dia Sem Reclamar, que lá na agência também, todo mundo. Porque é tão legal o tema do livro, porque quando, né, dá alguma coisa, você fala, não, peraí, né? Sem reclamar, vai. A Carol lá na agência fala muito isso, né? Pessoal, isso é normal, do trabalho, vamos embora. E, né, vamos caminhar. E como é que foi na internet? Você falou que leu os depoimentos, né? Como é que as pessoas começaram a relatar isso para vocês? Nossa, fiquei mais leve, mudei isso na minha vida, fiquei menos ansiosa, fiquei menos depressiva, ou estou mais feliz. O que vocês perceberam desse movimento que virou, né, uma campanha? Existem nessa campanha, as pessoas seguem isso. Queria que vocês contassem um pouquinho. Deixa eu contar uma coisa sobre isso, depois eu deixo vocês falarem. Isso que a Lilian falou da campanha foi muito legal, porque a gente, junto também, decidiu lançar a campanha de ficar 24 horas sem reclamar. Vocês lembram disso, né? Sim. E eu acho que os números dessa campanha eu nunca falei nem para eles. A gente criou um site onde a pessoa dava o depoimento e dizia... Na verdade, era uma intenção de conseguir um lead para isso e tal, né? A gente conversou sobre isso. E a gente teve mais de 40 mil retornos. Eu nunca tinha parado para contar quantos foram. E aí, outro dia, fazendo uma outra coisa... Nossa, a gente tem que avisar eles que lançou um dia sem diário. Exatamente, no trabalho aqui. foi isso que eu falei para a Luana. E assim, a gente também não parou para olhar, porque isso foi ao decorrer do tempo todo, né? Desde mas que olha que legal, né? Pegamos um site e agora a gente pode avisar eles que tem um dia sem diário. E o site era automatizado, então essas pessoas foram recebendo os retornos. E tinha uma ação, a ação era assim, a pessoa... mirava no QR Code ali, via os acessos, tinha um conteúdo extra, umas gravações que eles fizeram, uns links de onde a pessoa encontrar estudos relacionados ao livro, e aí ela colocava o e-mail dela, ela ficava recebendo um retorno automático. Então, e aí, como é que foi? 24 horas sem reclamar? Se você não conseguiu, não tem problema, não responda nada, e no próximo dia a gente vai perguntar de novo. Então, esse e-mail foi encontrando essas pessoas. E a gente realmente não parou para, né, com tantos de lançamento que a gente faz, a gente não parou para fazer essa contagem. E outro dia eu fui renovar o domínio, Nossa. E aí a gente viu que tinha 46 mil acessos. Nossa, retornos, né? Não foram acessos, mas pessoas que preencheram e colocaram. Segunda-feira está saindo campanha. Pois é. Para avisar do Dia Sem Odiar. Você vê que interessante, né? Muito legal. E as pessoas, a gente acha que por meio do livro ou na rede social, às vezes a gente só fala e esquece que do outro lado tem alguém ouvindo, né? E é muito bacana, porque hoje mesmo chegou uma pessoa que falou, nossa, eu fiquei muito feliz quando eu recebi uma mensagem sua no meu celular. Era de um autor, e eu falei, mas foi uma campanha, mas eu escrevi o texto, ele sentiu que foi eu que escrevi, ele sentiu que fui eu que escrevi. Então, eu acho que essa sensação que o leitor tem com vocês, sabe? Quando lê o livro de vocês, tal, nossa, o Davi e o Marcelo estão falando comigo. Então, contem pra gente, chegaram esses depois, vocês têm outras histórias assim relacionadas? Esse livro, especificamente, ele é muito maior do que nós. Então, já me recomendaram o meu próprio livro. Muito bom. Isso aconteceu domingo agora, mais de uma vez. Sério? Mais de uma vez, né? Eu estava indo domingo agora, eu dei uma palestra na Bahia, em Lauro de Freitas. Aí chegou uma pessoa no final
que veio falar comigo. Olha, eu ia te recomendar um livro, um dia você reclamar, mas me contaram aqui que você que é o autor, um psicólogo, veio falar comigo. Então, isso já aconteceu mais de uma vez, porque o livro ele tem vida própria. Esse livro ele interessante, né? Porque sobressaiu o nome até, né, do autor. Ele né? não teve um lançamento. E sai do nome da editora também. Ele não teve um lançamento que presencial. Ele não teve um lançamento presencial. Por causa da pandemia. Até porque não podia. A gente nem podia fazer. E assim, e foi no meio da pandemia. Eu, no meio do lançamento do livro, eu estava com a minha mãe internada com Covid, né? Então foi quando lançou. Eu fiquei 3 meses que eu não estava vivendo por causa dessa situação ali no hospital com a minha mãe. Então, o livro... E aí passa, né? Que a vida volta. Então, queimou aquele primeiro momento. E ele foi ganhando tração, né? Então, por exemplo, uma vez eu recebi uma ligação, o André vai lembrar, a Leves, né, comprou acho que 700 livros para treinar, então começaram a implantar para os vendedores. Recebemos de fora do Porto, procurou o Galupo, uma pessoa, olha, queremos lançar em Portugal. Então, o livro ele teve um impacto, criou uma vida própria. Recebemos o convite da CNN para ir no CNN Tonight. Aí eu falei, quem que foi que chegou? Não foi. Chegou lá, alguém entregou o livro para alguém, gostaram do livro, gravamos o programa do Karnal, da Prioli. Então, o livro, eu diria assim, criou vida própria, esse livro aqui. Ele descolou e chega a ter notícia cada hora de um lugar. E para nós também, a gente, mercadologicamente falando, é um livro que não é novo, é isso, a gente lançou lá no meio da pandemia, tem 4 anos, é isso? 4 anos. Ele foi escrito de 2019 para 2020, isso. Na virada de 2019 para 2020, lançou em 2021. Isso. Então ele assume já um posto de long seller, né? Porque isso que eu ia te falar, um long seller, né? Sim, porque a vida útil de um livro hoje no Brasil, as pessoas não têm muita noção desses números, né? Eles são astronômicos, mas a gente tem mais de 13 mil novos ISBNs por mês no Brasil de lançamento de livros. Por mês. E isso dado oficial da CBL, né? Câmara Brasileira do Livro. Então, ao mesmo tempo que muitos livros nascem, muitos livros morrem, né? É natural. Quanto mais ISBN a gente tem nascendo, menos é a vida útil desse livro. A gente tem uma coisa no mercado que chama índice de obsolescência, que é o período que leva para o livro ter esse livro estocado fica mais caro do que eu destruir ele, por exemplo. Entendeu? Então, isso é o prazo de obsolescência. Quando o medo do escritor, né? Chegar na Bienal e ver o livro dele no saldão, né? Isso, é o encalhe. Mas aí chega uma hora que nem vale mais a pena. Então, eu prefiro vender ele abaixo do preço que eu imprimi, por exemplo, porque o custo que ele me dá de armazenagem é mais alto. Então, isso acontece muito, né? E aí, esse prazo de obsolescência, quando eu entrei no mercado, era mais ou menos 24 meses, passou para 18, e pandemia para cá, principalmente com a Amazon, movimentos do mercado, enfim, o robô da Amazon ajuda muito a gente acertar mais essas métricas, esse prazo passou para 12 meses. Então, hoje a gente pode dizer que, mercadologicamente, a vida útil de um livro é 12 meses, né? Em tese. Se ele funcionar mais, ele passa a ser um long seller. A gente já está falando de um livro de 4 anos que não sai do top 100 da Amazon. Claro que a gente tem outros exemplos disso, mas a gente não está falando de nem 20% do mercado. Então, é a regra lá dos 80-20, né? Então, cada 20% dos livros que a gente lança faz 80% do nosso faturamento. Então, com certeza, esse aí está nos 20%, não só da Citadel, mas do mercado todo. E para um dia sem odiar, que também estava conversando com eles antes, assim, e comentei de uma história de uma amiga minha, que ela fala assim, sabe? E o André, ele tem um pouquinho... Eu falei de reclamar, mas ele tem um pouquinho de ódio, tá? Eu dou muita risada com o André, porque o André, ele tem uma coisa, Davi, que não sei se com o Davi também você é assim... Eu não sei o que você vai falar. Não, que tu solta, assim, né? Ele quando vai extravasar, ele fala mesmo, né? Em umas reuniões, isso aí não vai dar certo mesmo, fala um palavrão. Mas ele fala rindo e fica leve, que eu começo a rir também. A minha mãe também é meio assim, né? Fala assim, né? Meio italianona. Aqui eu tô polido, mas... E assim, é rindo, não é pesado, sabe? Ele brinca, isso aí não vai dar certo mesmo, esse cara é um filho da mãe, né? E fala rindo. E aí era para ser uma reunião super tensa e ele tá ali fazendo a gente rir. Mas eu queria que vocês falassem de um dia sem odiar para a gente. Qual que é a proposta? Descubra como o perdão pode mudar a sua vida. O perdão é algo que também a gente sabe que gera doença, né?
Eu já ouvi muito também que quando você não perdoa alguém, você pensa mais na pessoa do que se você perdoasse, né? Porque você não liberta aquele pensamento, né? Tudo aquilo que Fica preocupa, aquela mágoa. tudo que te preocupa te domina. Lembra disso? Olha, é isso aí. Então eu queria que vocês falassem pra gente sobre esse Um Dia Sem o Diário. Eu contei pra eles que eu tenho uma amiga que ela, quando estava grávida, ela dizia, não, eu quero que meu filho seja bonzinho, só que tem um pouquinho de ódio que é bom pra vida. um pouquinho pode? Fala aí. Um pouquinho pode, Davi. Não, fala sobre isso. Um pouquinho pode, né? Um pouquinho pode. Na abertura do livro, a gente procura modular qual acepção do ódio a gente está falando. Há um consenso científico que o ódio ele é importante para a sobrevivência, para a autodefesa do ser humano. Você ter um pouco de ira, de raiva, você saber se defender, saber agir do modo adequado, né? E aí tem um filósofo chamado Owen Flanagan, que é um erudito nesse assunto sobre os tipos de ódio. E resumindo, né, há 2 tipos de ódio que são maléficos, que é o ódio da vingança, né, o ódio rancoroso, que você quer fazer mal para alguém, fazer mal para alguém que te fez mal, e o que ele chama de ódio transmissor de violência. Quer dizer, você está ferido e não necessariamente quer apenas se vingar daquela pessoa. Você maltrata geral, você quer extravasar aquela raiva que você está e que não tem nada a ver. Todo mundo tem essa experiência, né? Você é ríspido com aquela pessoa. Então, esse tipo de ódio a gente combate, então, no livro com o perdão. E o perdão estou do lado do vice-presidente da Associação de Filosofia do Direito do Mundo. Então, ele é um conceito que às vezes as pessoas não percebem, mas ele é um conceito que se desenvolveu historicamente no direito. Perdão do direito, o perdão. Isso é muito perdão legal. se desenvolveu no direito. Isso eu não sabia e descobri com o livro. Então, a gente traz esse know-how também da filosofia do direito para entender o perdão com uma chave diferente. Que legal, um outro olhar. O perdão e aí, Lilian, tem muitas coisas que a gente faz que é distinguir o perdão de coisas que não são perdão. Né? Para começar, perdão não é esquecer. O esquecimento é exatamente o contrário disso. Não existe esquecimento. As pessoas que dizem que esqueceram uma ofensa, na verdade, estão remoendo rancorosamente, aguardando o momento para agir. Perdão não é esquecimento. Perdão também não é anistia. Porque anistia, na sua etimologia, tem a ver com amnésia. É esquecer. A gente não pode esquecer, a gente não pode perdoar o mal que os outros fizeram a outras pessoas. Em primeiro lugar, o perdão ele tem uma natureza muito pessoal. A gente perdoa aquilo que foi feito contra nós. É muito interessante porque no judaísmo rabínico essa questão aparece muito porque nem sequer Deus pode perdoar o mal que foi feito a um ser humano. Uau. Deus só pode perdoar o mal que foi feito a ele. É verdade. Né? Isso é algo importante, porque algo que a gente desenvolve no livro é que o perdão é a nossa tentativa de instaurar paz. Paz significa, olha, você fez uma coisa má para mim, você me prejudicou, mas eu estou, por causa de quem você é, disposto a restabelecer o relacionamento. Começar do zero, recomeçar. Não contando contra você o mal que você me fez, né, Davi? Perdão também não é absolvição. Também não é absolvição. Não é a pessoa que foi absolvida, quer dizer, ela foi julgada. Exato. E não teve culpa. O perdão, a outra pessoa, ela é culpada pelo mal pela ofensa que ela fez. No direito brasileiro, a palavra perdão ela é muito restrita. Um juiz não perdoa ninguém. Até existe o perdão judicial, mas quando alguém é julgado por um crime e o juiz o absolve, ele não está perdoando. O perdão existe, por exemplo, quando o juiz deixa de aplicar a pena porque ele considera que a sanção pessoal que alguém sofreu já é mais do que suficiente. Eu vou te dar um exemplo. É comum que juiz... felizmente é pouco comum que isso aconteça, que, por exemplo, um pai manobrando um carro atropele um filho e o mate.
Nesses casos, é comum que o juiz perdoe a pena, Tá. não aplicando a pena. O sofrimento do pai é muito maior do que a pena. maior do que a pena. Ele já sofreu a pena, própria vida sofreu. já- A vida já penalizou. Nesse caso, existe o perdão. Então, o perdão ele é muito restrito no direito. Ele não se confunde com a absolvição, com a anistia, com o esquecimento. E quando você então entende que o perdão é reconhecer, não, essa pessoa me fez um mal. E a gente sofre esse tipo de mal o tempo Sim, inteiro. o tempo inteiro. Às vezes das pessoas que nós mais amamos. Isso que eu ia Sim. falar, né? Dos Geralmente amigos, você dos escuta as de histórias parentes, de pessoas, muito próximo. Alguém que quer passar a perna em você, que quer te trapacear, que rouba uma ideia tua, que é desonesto com você, ou que não gosta de você de graça, te faz o mal gratuitamente. Então você processa isso e você toma uma decisão. Uma decisão. Eu vou perdoar, eu vou tirar a dívida dessa pessoa, vou cancelar essa dívida dessa pessoa. Então, o perdão é uma jornada para a liberdade. Bonito, A né? pessoa Isso. que Perdão é perdoa, uma jornada pra o liberdade. perdão é uma jornada para a liberdade. A pessoa que perdoa, ela é a primeira que está sendo beneficiada. Então a gente vai mergulhar nisso, mostrar exercícios práticos que a pessoa pode então construir novos relacionamentos significativos e aprender a lidar com essas feridas. Dizem, né, que o animal ferido é o mais perigoso da floresta, né? Diz que Uau, muito o legal. animal ferido é o mais perigoso da floresta. E nós somos assim na selva de hoje em dia, né? Saímos para o trabalho feridos emocionalmente. E nem percebemos muitas vezes o que estamos fazendo. Então, batendo na tecla, né? Perdão como jornada para a liberdade. Muito bacana. Bom, como a gente está no Escritor Pode, queria que vocês falassem então para a gente o que o escritor pode, na opinião de vocês. Aí eu vou deixar para cada um deixar essa deixa no final. Então, o que o escritor pode fazer para trazer assim para os livros, seja ficção, não ficção, para levar esse conhecimento dessa forma que vocês levam, porque assim, o que é muito bacana de estrear essa mesa com vocês toda vez que eu assinei o meu livro, acho que o André viu na Bienal do Rio, quando eu lancei, eu sempre coloquei divirta-se, porque eu acho que o processo de escrita, independentemente de ser ficção, não ficção, tem que ser prazeroso, tem que ser algo para contribuir. E o que é legal de ver vocês falando do livro, desses projetos, e estou sabendo, viu, André, já conversamos aqui, que vai ter o terceiro. Sim. Não sabia se podia falar. Pode falar. Podemos falar. Então, vou deixar para eles falarem também depois. É isso, é escrever querendo essa transformação, querendo, sabe, deixar isso aqui para outras gerações, ou quem sabe algum escritor que vai ler isso aqui e vai pensar, nossa, que legal, um dia sem reclamar, um dia sem odiar, e a partir disso ele pode ter outro insight para outro tipo de conteúdo que vai transformar vidas aí. Então, o que você acha que o escritor pode fazer? Comigo? Pode. 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 O escritor, ele pode colocar a marca dele. Você não pode escrever um livro que não precisa, que já existe. Então não escreva um livro que já tem. Não escreva um livro que está chovendo no molhado. Coloque você no livro. Você Ótimo. só tem você. A Isso sua aí. impressão digital é única, né? A tua voz é única. Minha esposa está ali, a Natália é cantora lírica, aprendi isso com ela, né? A sua voz pode ter uma voz parecida com a sua. Nenhuma voz no mundo é idêntica à sua. Então, Caramba, eu não sabia disso. é igual a impressão digital. Isso que eu ia falar, é uma impressão digital. A voz é uma impressão digital. Então, a voz do autor, né? O que você tem a dizer, coloca no livro, né? Então, coloque sua experiência, coloque seu ponto de vista, coloque a sua região, coloque aquilo que vai tornar o teu livro algo único, algo que nós colocamos experiências nesse livro que nenhum ChatGPT pode colocar, porque é nossa experiência. Ótimo, Ele não viveu o que nós colocamos no além livro. da sua... Nossa, você lê pra caramba, né, Davi? O leitor onívoro. Então, assim, é Aprendi aqui, ó. isso, né? Eu acho que o autor que não lê não consegue escrever. Eu brinquei com você que eu ia vender suas ideias, mas é isso. Você vem escritora fala, Lilian, tô sem ideia. Você não dá pra escrever nenhum livro ainda. Leia mais. Não tá lendo, porque quando você lê, a mente ferve. Você assiste filme, você consome cultura. Enfim, a gente tá aqui na Bienal, com tantas opções de literatura diferente. Mas, Davi, então o teu recado é esse, né? Eu achei muito legal que você falou da voz única. Olha, é um aprendizado Muito aí, legal. André. Muito legal, muito legal.
E aí, professor? Então, eu acho que tem duas coisas. A primeira foi essa que o Davi falou. Eu concordo com o Davi, a gente não pode colocar para fora o que já não está dentro da gente. Isso aí. Aquilo que você não vive, você não escreve. Por outro lado, o Davi falou uma coisa que eu concordo também muito. Se você pegar os autores mais importantes da história da humanidade, Shakespeare, por exemplo. Shakespeare não tinha nenhuma ideia. Romeu e Julieta é porque ele não conheceu uma o Davi, peça né? italiana. É porque ele não conheceu o Davi, senão o Davi ia dar uma lista para ele. Hamlet, existem outras versões. Todas as peças de Shakespeare são baseadas ou num livro de história, e a gente sabe que as peças históricas do Shakespeare são baseadas num autor chamado Plutarco, ou em outras peças, como Romeu e Julieta, Hamlet e assim por diante. A polêmica, né? Será que é Shakespeare o que é Shakespeare, né? Isso. Só que o que Shakespeare fazia? Ele conseguia escrever aquilo de uma forma que ninguém escreveu. Ele transformava o sentido das coisas. Vou dar um exemplo de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta a peça original, que é uma peça italiana, é uma peça muito moralista. Olha como é que dá errado quando você desobedece aos pais. Shakespeare traduz aquilo, transforma aquilo num drama épico. Ele começa falando assim, duas famílias. Falando da rivalidade política de duas famílias na cidade de Verona. E aquilo ganha uma dimensão que transcende aqueles personagens, da pequenez da peça inicial, do alto que foi pensado e que ninguém conhece. Ninguém conhece porque não nos alcança, não é como Shakespeare. Shakespeare transcende o cotidiano. Ou seja, a partir de um conteúdo que já existia, né? Exato. Ele trabalhou a história e deu um significado para as pessoas que assistiam a peça. Eu acho que isso é uma primeira coisa. Eu acho que tem uma segunda coisa, amiga, que tem a ver também com o trabalho. Eu acho que o escritor ele tem que encarar a escrita como trabalho. Isso significa que não pode ser um bico. O que é um bico? É o que eu encaixo quando eu tenho um tempo livre. Nós não temos tempo livre. Então a gente precisa reservar tempo. Eu vou dar dois exemplos, né? Dois grandes escritores. Um é o Balzac. Balzac tem uma obra gigantesca. São uns 20 volumes de umas 500 páginas, chamado Comédia Humana. São uma reunião de vários romances. São mais ou menos 90 romances que ele escreveu em 20 anos. Caramba. Como ele fazia isso? Escrevendo todo dia. É um método também. É um método. É o que a gente falou no começo. E aí, eu falo muito para os meus alunos do Victor Hugo. Victor Hugo também foi um grande escritor, mas Victor Hugo tinha o mesmo problema que nós hoje no século XXI tínhamos. Mas ele tinha um método para enfrentar o problema. Ele já era um escritor reconhecido, ele tinha uma casa de campo e um casebre perto, que era onde ele escrevia. Ele ia com um criado dele para esse casebre, tirava a roupa, ficava completamente nu, e o criado levava a roupa embora. Caramba. E lá dentro só tinha Para ele não sair. uma mesa, papel, uma pena, água, talvez um pinico, e Ixi, ele ficava agora o 4 André vai horas. fazer isso com os Eu vou autores. fazer isso com os Vai mandar o autores. kit para os autores. Vou fazer isso com os autores. Agora imagine, Vou mandar o kit. Vou. Entregue seu livro até o final do mês. Isso aí. Victor Hugo sabia que isso era um problema para ele, Sim. antes das mídias sociais. Não dá A para você distração, escrever a com o distração. celular ligado. Isso. Não dá. Muito legal. Existe um fluxo de consciência que, se interrompido, Nossa, Não eu volta. falo muito isso para a equipe lá na agência. Até você voltar e tal. É unir a arte ao ofício, né? Eu achei muito legal isso que você falou. Eu tenho pensado muito nisso também. É uma coisa a gente fazer com prazer, se divertir, mas não é brincando, né? Não é Unir uma a arte ao brincadeira. ofício. E um livro é isso, é uma responsabilidade também, né? O que você vai escrever, né? Seja para divertir ou para ensinar algo, né?
E é isso também, né? Hoje a gente brincou com alguém mais cedo. Quanto tempo vocês demoraram para escrever esse livro? Há 50 e poucos anos. Ótimo, é isso mesmo. É isso mesmo. São as experiências, as leituras acumuladas. De todo esse tempo. O processo de escrita, de escrever mesmo, não é o mais difícil. Porque é isso que o senhor falou, ele é um trabalho braçal, né? É um trabalho braçal. É um trabalho braçal. Então você tem que determinar o horário, a rotina. Isso. Ele é um trabalho de rotina, de colocar no papel. Mas a Mas bagagem, você a pesquisa, o precisou de tudo, intelectual. exatamente. É isso aí. Se fossem outros dois escrevendo, com certeza o conteúdo não seria esse. Podia ter sido o mesmo título, a mesma capa, e seria outro livro. Funciona para livros que são de não ficção como esses, Sim. e para livros de ficção, né? A Rowling, que escreveu Harry Potter, ela trabalhou durante anos antes de publicar o primeiro livro, construindo os personagens, as histórias, os lugares. É um processo, mas é isso, é um processo que demanda tempo, escrever, e não dá para encaixar nos intervalos da vida, porque a vida não tem intervalos. A vida é um contínuo. A vida não tem intervalos. O que é fazer uma mesa com filósofos, né? Vou ter que depois ouvir para pegar essas frases, já dar um outro livro. O livro de frases dos dois, hein? Mas olha, esse livro aqui... O livro de pensamentos dos dois. Esse outro livro aqui, Os 7 Pecados Capitais e a Busca da Felicidade, eu começo dizendo o seguinte, que fazer filosofia é usar 2 pontos e parênteses. Muito legal. É um pouco isso o trabalho do filósofo. É isso aí. Devia ter talvez usado também aspas. Aspas também são, caberia. Também são importantes. André, e qual que é a tua dica aí para o escritor pode para fazer um best-seller com a Citadel? Acho que foi bom eu ficar por último, porque o que eu vou falar aqui só faz sentido depois que ele já passou pelas etapas que eles falaram. Então, assim, primeiro você tem que ter a sua voz no livro, com certeza. E depois você tem que fazer o que o professor falou sobre a metodologia de trabalho do livro, entender que não é só um momento, uma coisa que você deixa na hora vaga, né? Mas o recado que eu quero deixar para os autores é: para enxergar a ilha, você tem que sair da ilha. Eles são filósofos, mas eu aproveitei para falar uma frase que o professor me ensinou. Para enxergar a ilha, você tem que estar fora da ilha. Então, assim, depois que você fez tudo isso, olhe para o seu livro como se você não fosse o autor e veja se aquilo se aplica para as outras pessoas. Porque se for só um livro para você ler, a não ser que você queira fazer um livro só para você também. Diário, se você quer um diário, se você quer um diário só você vai ler, beleza, é o seu trabalho. Mas aqui, pensando no meu ofício de editor e comercialmente falando de atingir mais pessoas, porque eu comecei a conversa falando isso e falo agora de novo aqui. Dos grandes méritos desses dois que estão aqui foi traduzir a capacidade intelectual que eles têm para um formato que era palpável para qualquer pessoa. Porque eles poderiam ter falado isso aqui em 600 páginas. E seria um trabalho fantástico, maravilhoso. Mas a gente atingiria 20 pessoas e não 200 mil. Então, o meu recado é esse. Claro, isso não dá para você pensar que vai começar o projeto, né? Esse aqui é o último passo. Por isso que eu falei da importância de eu ter sido o último. Porque, primeiro, você tem que pensar em tudo isso que eles disseram. Depois disso, saia da ilha, olhe para dentro da ilha, como se você não fosse você, para ver se esse livro vai fazer sentido na vida dos leitores. Bonito isso. E o próximo projeto, então, para a gente encerrar, né? Eu queria que vocês falassem, então, do terceiro. Pode falar, então? Pode. Então, Um Dia Sem Reclamar, Um Dia Sem Odiar, e o terceiro também já tem tudo a ver com que eu também sou canceriana dramática. Então, falem aí o terceiro. Pode ter um ajuste no título ainda, né? Um Dia Sem Culpar, provavelmente vai ser esse. Um Dia Sem a nossa culpar, ideia, sem se culpar. Isso, a nossa ideia de mercado, de novo, né, é que isso vire uma coleção. Então, agora a gente vai ter que mudar de cor, né? Não vai ter jeito. Agora eram 2 cores, a gente Qual espelhou. Qual é a cor da culpa? Pois é, não sei ainda. A gente pode pensar, não tem culpa no Divertidamente 2, não? É isso que eu estava pensando no Divertidamente 2. Mas não tem culpa, tem? Não tem, vamos mandar um e-mail para Vou falar para ele fazer uma culpa. Mas a gente vai ter que achar essa cor aí. Mas a ideia é que isso vire uma coleção do Um Dia Sem Alguma Coisa. Um Dia Sem Se Culpar. Esse é o próximo. Você vê, né? As pessoas reclamam, né? Odeiam, depois se culpam. Exatamente. E, bom,
como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais, Davi? Né? O escritor pode, a gente incentiva os autores a trabalhar o marketing, a divulgação. Como é que eu tenho um pouco mais dos conteúdos? Como é que eu sei a agenda do Davi Lago? Eu me esforço para participar mais do Instagram. Tá. Então, @Davi Lago. Beleza. O meu Instagram e YouTube é @Prof. Marcelo Galupo. Que legal, que bom. Com 2 P's. Com dois P's. Dois Não, P's, é. Com 2 P's. importante. E o André na Citadel, né? Sigam as redes sociais da editora Citadel. Mas eu queria falar mais uma coisa Ai, sobre fale. o que é preciso para o livro dar certo. Eu acho que a gente foi muito bem sucedido com o editor também, sabe, André? A gente fala muito sobre isso. Acho que Só não vou chorar para não borrar minha O autor maquiagem. precisa encontrar sinergia com o editor. Isso o pessoal fala muito, assim, né? Que tem toda a diferença, né? Trabalha muito a favor da gente, muito a favor do livro. Que legal, fico feliz de ouvir isso. E da liberdade, né? Eu senti Muita isso com o meu liberdade, livro, muita com o livro liberdade. Secreto E do pro livro Escritor. dar certo, há uma torcida real pro E livro se não vai dar alcançar as certo, pessoas, ele falou, olha, esse projeto não vai dar certo. não vai dar. apresente outro. Dá certo no sentido de alcançar as pessoas, de ser um Isso. projeto prazeroso também. Não ser É um uma suplício. parceria, né? Uma via de uma mão parceria, dupla, assim, né? exatamente. Isso faz toda a diferença. E acho que tem uma parceria com o leitor também. O Davi falou, eu queria ter falado isso mais cedo, o Davi falou uma coisa, volta e meia um influenciador comenta sobre os nossos livros, recentemente houve uns comentários positivos, mas o que me impressiona são gente comum, Sim. que posta assim no Instagram, olha, esse livro mudou minha vida. É orgânico, esse é o orgânico Eu real. contei para ele que a pessoa que trabalha lá em casa, eu falei para ela escolher um livro, né? E ela escolheu justamente Um Dia Sem Caramba, Reclamar. que legal. Aí eu falei assim, ó, só não pego, só se tiver algum com autógrafo, você me devolve, né? Senão depois eu te dou e tal. Aí tinha 2, um com autógrafo, ela pegou. Aí eu falei, não. E aí eu falei, tava escrito Lília? Ela falou, tava. Eu falei, então eu quero esse de volta. Depois eu dei pra ela. E você vê, né? Chamou de tantos livros lá na estante, não falei nada e tal. E ela pegou lá Um Dia Sem Reclamar e... Não pegou nem o seu para puxar o saco, né? Nem o meu, você vê, né? Moral tá baixa lá em casa. Tá valendo mais nada, hein, Lília? Mas que legal, gente. Adorei estar com vocês. Obrigado, Espero que Lília. vocês tenham gostado. O Escritor Pode é um projeto da LC Agência de Comunicação para incentivar e dar voz aos novos escritores e a escritores best-sellers também para inspirar, porque, querendo ou não, além de dar voz para os novos autores, para as novas autoras, autores como com a jornada como a de vocês, editora como a Citadel, que é uma editora já estabelecida, que já tem o seu espaço, vai inspirar. Tenho certeza que ao ouvir esse podcast, muita gente vai trazer muitas ideias para novos livros que vem por aí. Tá Oli, bom? posso Muito fazer obrigada. só um agradecimento rapidinho? Pode. Agradecer, eles falaram muito da parceria aqui e isso não seria justo que só eu levasse o mérito. Então, quero agradecer ao Marcial, que é o nosso editor executivo aí, que fez parte desse projeto desde o começo. Infelizmente, ele não está aqui agora com a gente, mas agradecer a ele, a equipe Citadel e a equipe LC, que também, sem vocês, a gente não teria feito a divulgação desse livro e de nenhum outro dos nossos. Obrigada. Aliás, sem você eu não teria nem conhecido o Marcial, né? Já começa daí. Olha, Mas essa história é fica... verdade, né? Então o Foi Escritor você. Pode essa união aí, né? Mas essa história a gente conta em A outro gente episódio. encontra, eu vou ter que chamar outro episódio. Aí a gente traz o Marcel. A Esse gente traz o casamento Marcel. dos dois, Olha aí, né? olha aí. Eu sou a madrinha. É verdade, é mesmo. Duplo de É mesmo. Mas é muito bom, né? Eu acho que esse tipo de conexão, ser um hub, eu vejo que o mercado do livro precisa se unir cada vez mais. Sim. E esse momento que a gente está aqui é o início disso, né? Eu tenho certeza que depois de ouvir esse podcast, não estranhem, e acho que vocês vão gostar pela forma que eu sei que vocês, apesar de uma agenda bem corrida que vocês têm, se são acessíveis, alguns escritores, algumas escritoras vão lá falar com vocês porque a gente precisa de referência, né? Sim, A nossa claro. literatura nacional precisa se inspirar em outros autores nacionais também, né? Tá bom? Obrigada. Obrigado, Valeu, gente. valeu. Obrigado.